Hoje a gente vai descobrir se eu sei falar sobre contos ou se eu só sei falar de narrativas longas, e eu tô contando com o seu comentário pra me dar essa resposta, tá? Oi gente, bem-vindo aos 100 Livros Nacionais, eu sou Sabrina Romã e hoje eu conto sobre vislumbres de um futuro amargo de várias pessoas, pra falar a verdade. Essa é uma coletânea de 6 contos de diferentes autorias que foram reunidos por Damares Barradas e Gabriela Colissigno, as duas da agência MAG. Eu espero ter falado todos os nomes corretamente. E sim, essa é a primeira vez falando de contos aqui no canal, ou pelo menos de uma coletânea de contos. No último livro, com as indicações do MEC, eu falei que eu gosto muito de ler contos e de ler coletâneas, mas eu percebi que eu nunca tinha trazido uma dessas pra cá. Então, cá estamos. O fato de eu estar lendo essa coletânea quando eu tava gravando o vídeo e estar gostando muito de tudo, pode ter a ver com essa decisão também. Todos os contos aqui são de ficção científica e, como o título dá a entender, todos tratam de partes do futuro que talvez não sejam tão felizes assim. Mas isso não quer dizer leituras totalmente pessimistas ou com um clima muito baixo astral, tá? Uma coisa que todos os contos têm em comum, além de serem histórias complexas, sem respostas simples e rasas, é que o ritmo da narrativa encaixou muito bem com o ritmo da história. É tipo, tem um conto que narra uma perseguição e a gente vai ter um ritmo mais frenético da narrativa, com frases curtas que vão enganchando uma na outra. E um outro conto que tem um tom mais filosófico vai ter frases mais longas, palavras mais longas que deixam a narrativa com um tom que combina melhor com a história que está sendo contada. E outra coisa que todos têm em comum é que eu gostei muito deles. Normalmente, quando eu tô lendo uma coletânea, eu posso não gostar de um ou outro conto, ou adorar um que se destaca dos demais, mas aqui todos me tocaram de alguma forma e todos foram leituras agradáveis de fazer, mesmo elas sendo totalmente diferentes entre si. Ou talvez por isso mesmo. Enfim, esse foi mais um motivo para eu querer trazer esse livro aqui pro canal. Agora, é claro que eu não quero dar nenhum spoiler das histórias, voou um trem muito grande ali. Então, em vez da estrutura normal aqui do canal, em que eu falo um pouco melhor sobre a vibe do livro e depois entro na sinopse e tudo mais, aqui eu vou fazer um resuminho básico de cada um dos contos, de novo, sem contar nenhuma reviravolta importante. Começando com Antônio de Outro Continente, de Ana Martino, onde a gente conhece um casal que se conhece numa festa. A questão é que essa festa tá rolando na Colônia Agrícola Espacial Berta Lutz, na Lua, no caso. E aqui eu preciso fazer um parênteses, porque eu já ouço falar da Colônia Berta Lutz há um tempo, desde que o livro da Ana Fortunato Poeira me foi indicado a primeira vez, por sinal por outra Ana. Mas esse parênteses é só pra dizer que eu acho muito legal quando a gente consegue ter vislumbres de um universo maior que mora na cabeça de uma pessoa e que aparece em diferentes obras que ela publica. Bom, mas nesse conto em específico, a gente acompanha esse casal que se conhece, ele nascido e criado em Berta Lutz e ela nascida e criada na Terra, mas de passagem pela Lua. É uma história ao mesmo tempo fofa de um casal se conhecendo e se apaixonando e que trata de assuntos sérios como herança cultural, a ligação de imigrantes com a sua terra natal e a dos descendentes desses imigrantes com essa terra, também sobre relações entre colônia e capital, de certa forma. E também relações familiares. Eu acho que eu não li nada da Ana que não tenha relações familiares complexas no meio. Em um contexto diferente, essas mesmas características estão presentes em outra obra da Ana que eu já li, que é Saudades do Brasil, e que já apareceu aqui no canal nas indicações curtinhas que eu fazia. Vou deixar ela nos cards para quem se interessar. Envolve Viagem no Tempo e Carmen Miranda. Em Corra, Alicia, Corra, de Lady Sibila, a gente já cai direto na ação, acompanhando uma fugitiva que está sendo perseguida pelas instalações de uma nave, uma instalação militar, um submarino. A princípio a gente não consegue entender direito, mas ela também não, então a gente tá perdido junto com o personagem principal, o que eu gosto. Mas apesar de toda a ação dessa história, o foco são os pensamentos e os sentimentos da Alicia. E a gente tem até um momento flashback em que a gente vê memórias dela antes da perseguição começar, que dá um pouco mais de contexto pra gente. E eu achei muito bom porque funcionou como um respiro antes de voltar pra correria principal. Eu já conhecia a escrita da Lady Sibila por conta da duologia Materaço, que eu gosto muito, que eu li há muito tempo, então eu quero reler antes de trazer aqui pro canal. E eu achei muito interessante encontrar nesse conto características da escrita dela que eu já tinha visto nessa duologia. Principalmente o equilíbrio entre descrições bem técnicas, o dinamismo das cenas de ação e o foco no sentimento dos personagens. E essa é uma daquelas histórias em que uma informação que é dada em certo momento crucial muda a forma como você está vendo a história, então eu não vou falar muito mais sobre ela. Em Eletricidade em Suas Veias, de Valdson Souza, o clima muda completamente. A princípio, parece só um casal conversando sobre o dia difícil que um deles teve. Mas pequenas coisas na conversa vão dando pistas de que esse mundo é bem diferente do nosso. Então a narradora vai focando no ponto principal da história e se descortina uma realidade bem diferente da nossa. A história é narrada como se fosse um registro, um livro de memórias ou um diário, e dá a impressão de uma história que aconteceu há muito tempo. E sem contar muito da história, é uma coisa meio O Homem Bicentenário e Frankenstein
sem a paranoia toda do Dr. Frankenstein, e também com uma leve pitada de Os Eternos. Eu gostei bastante da história, mas eu definitivamente não gostei da narradora, e foi muito interessante ler com esse conflito entre eu tô gostando do que você tá me contando, mas eu não tô gostando de você. E sim, eu fiquei o tempo todo curiosa para saber como a coisa ia se resolver. Para quem quiser conhecer a escrita do Waldson, eu sempre indico a duologia que é composta por Oceanic e Flumen. Oceanic ganhou uma indicação aqui no canal, eu também vou deixar ela nos cards. Em Eu, Algoritmo, de Lu Ainzala, o clima segue mais parecido com o da história anterior do que com as duas primeiras. A gente tem uma história no mundo bem parecido com o nosso, com momentos de tensão e uma grande ameaça. Mas o foco principal são os pensamentos da personagem sobre... Se tá no título, não é spoiler, né? Então são os pensamentos da personagem sobre algoritmos e a nossa relação com eles. Ao longo desse problemão que está acontecendo e sendo uma ameaça para a personagem principal, ela vai conversando com a gente na forma de pensamentos sobre o que é um algoritmo, como ele funciona, como a gente se relaciona com ele, como algoritmos podem ser úteis e como eles são usados para ferrar todo mundo. Sobre como nunca é uma coisa neutra. Aliás, o povo tem mania de falar que algoritmo, IA, código, essas coisas de máquina, porque é de máquina, é neutro. E não, é tudo feito por gente e tudo carrega os preconceitos, as ignorâncias, as agendas das pessoas que fazem eles. E você já viu as pessoas que fazem eles? As pessoas que controlam as grandes Big Techs, você já viu quem são esses caras? Pois é. Se você nunca tinha parado pra pensar nisso, eu definitivamente recomendo esse conto pra você. Mas se você também gosta de histórias que misturam questões filosóficas com cenas de ação, esse conto também é pra você. É um tipo de narrativa que foge bastante do que as pessoas pensam de primeira quando se fala em ficção científica. E me deixou bastante curiosa para ler mais coisas da Lu. Em Upigente, de Cláudia Fusco, a gente acompanha uma vida, ou pelo menos as primeiras décadas dela. Mas a gente faz isso a partir do ponto de vista de uma IA de companhia, que é meio que uma babá do futuro, uma babá eletrônica do futuro. É legal como a narrativa não vai simplesmente jogando informações logo de cara. Eu, a princípio, não conseguia entender se essa IA tava numa bolinha na estante, tipo uma Alexa, ou se ela tinha um corpo humanoide, tipo um robô, por exemplo. É uma história mais tranquila, sem grandes cenas de ação, mas que abre debates importantes sobre a nossa relação com a tecnologia, principalmente com essa tecnologia inteligente. Você aí, máquina, me assistindo, eu fiz aspas por mania, tá? Não me matem. Esse é mais um bom exemplo de uma história de ficção científica que foge daqueles exemplos clássicos que a gente imagina quando pensa no gênero e que deixa várias minhocas na nossa cabeça depois. Eu fiquei esperando o monstro atrás da porta em diversos momentos e ainda tô tentando entender se eu achei esse final feliz, triste ou agridoce. Mas é lógico que eu não vou falar dele aqui. Em Cia Está Esperando, de Roberto Fideli, a nossa narradora é Cia, a inteligência artificial que controla a nave Anatsuru. Não confundir com a duologia Amaterasu, da Lady Sibila que eu falei mais cedo. Depois de um ataque no porto, a Natsuru fugiu, deixando a maior parte da sua tripulação para trás. A gente não fica mais sabendo deles. E agora a capitã, mais 8 tripulantes. E a Cia se vê... A minha bateria foi embora. Ah, que legal. Voltamos? A Natsuru agora tá encalhada num planeta inóspito e distante, contando com a inteligência artificial Cia, a sua capitã Jin e mais 8 tripulantes. Eles estão sem comunicação, com muitas avarias, pouquíssimas chances de sobrevivência, e eles vão fazer de tudo para tentar sair dali. Seguindo o padrão dos outros contos, aqui a gente tem um foco grande na interação dos personagens, nos sentimentos deles e na percepção da Cia dessas interações. É mais um caso de uma IA que parece quase humana, mesmo quando ela está falando de protocolos de segurança, travas de comportamento e algoritmos de cálculo. Eu acho que a Cia e a IA de Upigente iam acabar se dando muito bem. Eu acho que no final das contas, esse foi o conto que mais me emocionou, com um final que eu não estava esperando, mas que eu acho que fez sentido para a história e para os personagens e que me deixou com mais vontade de ler coisas do Roberto. Que é engraçado, porque eu fui olhar o que ele tem escrito e eu encontrei 2 livros que estão na minha lista de interesse e que não entraram na TBR do ano, mas que eu quero sim ler o mais rápido possível. Um deles é Nenhum Funeral para os Mortos, que saiu pela Dame Blanche, e o outro é Rosa Azul, Academia de Magia para Garotas, que saiu pela AVEC, editora da qual eu sou embaixadora. Eu não sei como eu não liguei esses pontos antes. É maio e o cérebro já derreteu, coitado. E é isso. A gente tem 6 contos sobre possíveis e diferentes futuros que podem todos acontecer ao mesmo tempo, se a gente for parar para pensar. Se você se interessou por essas histórias, eu li Vislumbre de um Futuro Amargo através da Biblioteca Parque do Rio de Janeiro, onde eu emprestei o livro gratuitamente.
gratuitamente. Mas eu fico muito feliz em dizer que opção é o que não falta. Além da Biblioteca Park, você pode emprestar esse livro gratuitamente através do Mac Livros e da Biblion. Ele também está disponível dentro do Esquilo, através do sistema de parceria deles, ou para compra, se você quiser. E ele também está disponível gratuitamente para quem for assinante do Kindle Unlimited. Se você não for assinante do Kindle, você pode também comprar a versão e-book que está disponível na Amazon para venda. Todos esses links vão estar na descrição do vídeo, organizados direitinho. Os links da Amazon normalmente são links comissionados, mas você não paga nada a mais por eles. E se você quiser saber mais sobre como bibliotecas digitais e o Esquilo funcionam, eu tenho um vídeo falando sobre jeitos de ler de graça, respeitando os direitos autorais de quem escreveu as histórias. Eu também vou deixar ele aqui nos cards. Agora, antes de conferir tudo isso, me conta nos comentários se você costuma ler coletâneas de contos. Se sim, me indica um, porque eu gosto bastante. E me conta se funcionou esse negócio de falar um pouquinho sobre cada conto, em vez de seguir o jeito normal do canal, e se é interessante eu trazer mais coletâneas pra cá. E nessa tela final, eu vou deixar mais 2 indicações de ficção científica para quem gosta do tema. Boa leitura!